Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Deus nos traz aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra muito abençoada para o seu coração. Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, fala sobre ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Às vezes nós ficamos tão ansiosos, não é verdade? E a ansiedade é algo que acontece com qualquer pessoa. Obreiro, pastor, membro, qualquer pessoa. Às vezes algo que desejamos muito, necessitamos muito receber, até com um certo grau de urgência, as dívidas que temos que pagar, as contas, compras, enfim. Várias coisas nos trazem uma ansiedade. Ansiedade de conquistar algo, de ter algo, ou de estar em algum lugar. Seja qual for o tipo de ansiedade, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, ele nos adverte: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Afinal de contas, o Senhor diz aqui, não são, como ele diz, não é a vida mais preciosa do que o alimento, e não é o corpo mais precioso que as vestes? Às vezes nós nos preocupamos tanto com o que vamos comer, beber e vestir, e esquecemos do que está dentro de nós, a alma. Um coração ansioso se torna um coração amargurado. E a amargura, ela traz tristeza. E a tristeza separa o homem de Deus. Eu costumo sempre dizer, eu aprendi isso, que a tristeza é uma forma incubada de pecado. Você sabe que tudo que afasta o homem de Deus é pecado. E a tristeza, ela impede muitas das vezes a pessoa de ter força até de ir para a igreja. A tristeza faz com que a pessoa às vezes não tenha nem força de ler a Bíblia, de ir para a igreja, porque ela fica tão ansiosa, tão triste, por não ter aquilo que ela sonha, aquilo que ela quer, a bênção que ela deseja, que ela fica triste. E a tristeza coloca ela até, amarra, vamos dizer assim, ela dentro de casa. E ela não consegue ter força nem para sair. Sair leva até uma depressão. E a depressão leva à morte também. O Senhor está dizendo para mim e para você, meus queridos, não é a vida mais preciosa que o alimento e o corpo mais precioso que as vestes. Você precisa colocar isso em prática na tua vida. Não andeis ansiosos, preocupados, desesperados. Jesus está falando com as pessoas que são desesperadas. Já viu aquela pessoa que está tão desesperada com alguma coisa que ela não consegue parar de falar aquilo? Ela fala de minutos em minutos, ela fala do mesmo assunto. Isso é uma ansiedade. E é algo tão terrível, que a ansiedade, ela contamina. Às vezes, você não pode fazer nada, você só pode colocar sua mão aonde você pode alcançar. Tem coisas que não estão no seu alcance de resolver. E é pior ainda, aquilo que não está no seu alcance de resolver, você fica ansioso. Você vai trazer doença para o teu corpo e vai trazer doença para quem está perto de você. Você está me entendendo, sim ou não? Aí aqui, continuando, diz aqui. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais
ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. O que Deus fala de todos nós que colocamos ansiedade na frente da nossa fé. Aquela pessoa que se demonstra excessivamente ansiosa, ela demonstra uma falta de confiança em Deus. Quando você não confia em Deus, você se mostra uma pessoa totalmente ansiosa. Por quê? Deus não mente, Deus não é mentiroso. As promessas do Senhor não são mutáveis, elas não mudam. Elas permanecem as mesmas promessas ontem, hoje e para sempre. Mas para que elas se cumpram na tua vida, é necessário que você confie em Deus. Só que a ansiedade faz a sua fé diminuir. A ansiedade faz você se afastar de Deus, porque demonstra que você não confia nas promessas de Deus. Amém? E ele está dizendo aqui, para você observar as aves que não semeiam, mas têm sempre o que comer. Também os lírios do campo, que estão sempre ali formosos, né? E nem Salomão, ele compara a Salomão. Salomão foi um homem mais rico do mundo. Tinha tudo. Mas nem Salomão tinha o que os lírios do campo têm. Jesus quer dizer que as coisas simples da vida nos fazem muito bem. A paz, a paciência, a calma são virtudes que nós devemos cultivar dentro de nós, para que possamos chegar àquilo que nós sonhamos chegar. Amém? Então, você precisa meditar nisso. Porque se você coloca ansiedade, Jesus fala para você, homem, mulher de pequena fé. E não é aquela pequena fé como Jesus fala do grão de mostarda, não. É uma fé pejorativa. Quando Jesus está falando pequena fé, ele está falando uma fé pejorativa. Uma fé que não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, uma fé negativa. E é preciso que você entenda isso. É preciso que você compreenda isso. E não viva ansioso por nada nesse mundo. Amém? Para terminar, diz aqui, portanto, não vos inquieteis, no 31, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou o que nos vestiremos. Porque os gentios, quem são os gentios? São aqueles que não têm a presença de Deus. É aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, irmão, minha irmã, você não vai andar ansioso com a sua vida. Aí diz aqui, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Amém, pessoal? Os dias são maus. Cada mês que passar, cada ano que passar, cada década que passar, a tendência do mundo é só piorar. Se você lembrar de anos atrás, quando você era criança, quando seus avós eram crianças, enfim, se você for regredir no tempo, você vai perceber que os crimes, a violência, as maldades que de hoje não existiam naquela época. Porque cada dia é pior que o outro. E para a gente poder viver em paz, nós precisamos não viver ansiosos, precisamos viver na presença de Deus. E não andar ansioso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não tem que ir para a igreja preocupado com bênçãos. Você não tem que ir para a igreja preocupado em arrumar namorado. Você não tem que ir para a igreja preocupado em arrumar emprego, trabalho. Isso tudo Deus sabe que você precisa. De um bom casamento, de um homem de Deus ao seu lado, de uma mulher de Deus ao seu lado, de um trabalho. Deus está vendo a tua vida, meu irmão e irmã. Deus está acompanhando o teu sofrimento. Mas é necessário que você busque o reino dele. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é espiritual. Não adianta que você não vai conquistar a salvação através da sua carne, não é pela força nem pela violência. A salvação se conquista através de uma fé e uma vida justa e reta diante do Senhor Jesus. Busque em primeiro lugar.
o reino do Senhor, e tudo que você precisa, você vai ver, vai ser acrescentado. Mas não é igual, como muitos pregam por aí afora de maneira inescrupulosa, de maneira gananciosa, pregam ganância, prega que você vai ter um iate, uma mansão, um carro do ano, irmãos. Nem todo mundo vai sequer ter um carro na vida, você está me compreendendo, sim ou não? Nem todo mundo vai ter sequer um carro. Tem pessoas que vão sonhar ter um carro e vão morrer andando de ônibus. Porque a gente não sabe o que Deus preparou para a gente. Ah, pastor, isso é falta de fé? Não, isso não é falta de fé. Porque muitas pessoas lutam, batalham, fazem de tudo e às vezes não conquistam aquilo que elas sonham. Mas o reino que ela vai conquistar é o reino dos céus. Muitas coisas serão acrescentadas para a gente aqui nessa terra. Eu não sei qual é o tamanho desse acréscimo na tua vida. Na minha é um acréscimo, na tua é um outro acréscimo, na vida do outro irmão é outro acréscimo. Cada acréscimo é diferente do outro irmão. Por isso que o irmão tem X, o outro irmão tem Y, o outro irmão não tem nada. Mas o importante, Deus, diante do Senhor, é a nossa salvação. Ele está deixando isso bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas, saúde, vida financeira, trabalho, tudo, família, serão acrescentadas. Mas se você buscar em primeiro lugar e não andar ansioso por coisa alguma. Amém, pessoal? Guarde essa palavra, viva essa palavra, pratique essa palavra e você vai ter um coração mais leve, você vai estar na presença de Deus mais leve. Muitos colocam fardo nas suas costas, dizendo que se você não conquista nada é porque você não tem Deus na tua vida. Não vá por essa palavra. Segui pelo Espírito de Deus dentro de você. Não ceda às pressões de Satanás, às palavras de Satanás. Não é pelo fato de você não ter conquistado A, B ou C na tua vida que você não tem Deus. Só quem pode avaliar se você tem Deus ou não é você mesmo, meu querido, é a tua vida. Você é seu próprio juiz, você é juiz da sua própria vida. Você sabe se você está bem com Deus ou não. Você sabe se você morrer agora, você vai ser salvo ou não. Não é ninguém que vai falar isso para você, é você que sabe. E se você reconhece que a tua vida não está bem com Deus, se você reconhece que você não está bem com o Senhor, cabe a você, não é nem A nem B, nem o pastor, nem o bispo, nem ninguém. Cabe a você tomar uma decisão e se consertar e voltar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? A decisão é sua. A decisão entre o bem e o mal, entre andar ansioso ou não, entre buscar o reino de Deus em primeiro lugar ou não, a decisão será sempre sua. E não coloca culpa nem A nem B. Ah, eu estou afastado porque o fulano me maltratou, porque o ciclano me maltratou. Não. É você que tem a decisão, você tem a palavra, você tem o poder de escolha, você tem o livre-arbítrio. Então escolha agora, meu querido, minha querida. Escolha agora voltar para a presença de Deus. Escolha agora estar na presença de Deus. Escolha agora você ser fiel a Deus. E eu posso garantir para você que Deus vai acrescentar e muito na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus honre a tua fé, honre teu esforço de uma forma rica, abundante, em nome de Jesus. Graças a Deus.